Olá, vamos falar de um julgado sobre processo civil que está no informativo 823. Mais especificamente, é um IAC, tá? É um incidente de assunção de competência, número 7. Como consta lá no site do STJ, o destaque. Lá está assim, ó. Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os mais diversos pretextos, conforme se verifica das razões de decidir no conflito de competência número tal, a superveniência de sentença transitada em julgado em uma delas, em uma das ações, possui eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, nos termos do artigo 18 da Lei da Ação Popular, 471765, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto. Tá? E beleza, vamos entender isso aqui. O que aconteceu? Foi uma situação prática interessante. Teve muita ação sobre isso. Algumas ações populares tiveram sentença de extinção do processo, sem o julgamento do mérito. E aí foi reformado pelo tribunal. O tribunal mandou voltar para o primeiro grau para iniciar a fase de instrução, processo de novo, para realizar perícia. Já em outras ações populares e ação civil pública também, que foi ajuizada pelo MPF, foram julgadas improcedentes, inclusive com trânsito em julgado. E então o que a gente percebe aqui? Existência de decisões judiciais aparentemente incompatíveis em relação à mesma questão jurídica. E isso não é bom para a nossa segurança jurídica. E aí como que resolve? Ah, o julgado diz o seguinte: olha, evidenciada a conexão, a observância dos efeitos processuais como a reunião dos processos, é bom, porque isso gera estabilidade das relações jurídicas e proteção da confiança nas instituições, né, especialmente aqui no judiciário, com a unidade do provimento jurisdicional. E aí aplicando o artigo 18 da Lei de Ação Popular, que diz: a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes. E aqui nós temos a exceção do próprio dispositivo que fala assim: exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Que aí, nesse caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Beleza. Só que, depois desse reconhecimento, né, de decisão erga omnes, surgiram outras ações populares e o TRF da primeira região deu uma solução diversa. Né? Ele aplicou aí a teoria do fato consumado. E, e aí ficou, e pô, e agora? Já estava decidido, veio outra decisão baseado em outro raciocínio, como é que fica? Aí o julgado fala o seguinte: olha, o julgamento único, efeito da atribuição da qualidade erga omnes, a sentença que foi prolatada lá na ação popular, decorre da compreensão de que o autor popular representa toda a sociedade civil que integra, pois ele não é o titular exclusivo do bem jurídico e sua legitimidade legal é comum a indeterminado número de pessoas. Então ele está representando um número indeterminado de pessoas. Diante de tal cenário, a autoridade da coisa julgada se estende e repercute para toda a coletividade nos estritos limites do objeto litigioso do processo, que no caso dos autos diz respeito à privatização da Companhia do Vale do Rio Doce. E aí ele fala, olha o seguinte: a aplicação da teoria do fato consumado ante a consolidação da privatização da estatal não se encaixa na exceção prevista no artigo 18 da Lei da Ação Popular, de modo que a coisa julgada com efeito erga omnes deve recair sobre todas as demais ações populares conexas. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, você, depois que já estava decidido com coisa julgada erga omnes em ação popular, inclusive foi até reunido por questão de conexão,
em outras ações populares, você pegar e aceitar isso baseado no fundamento de fato consumado, falando assim, olha, privatização já está o fato consumado, se eu entender que tem que ser desfeito, vai ser um prejuízo muito grande, teoria do fato consumado, para manter então a ideia de que está tudo certo com a privatização. E aí, o raciocínio que se fez aqui para explicar que não pode fazer isso é o seguinte, olha, não tem essa exceção lá no artigo 18, não fala assim, exceto se o caso envolver a teoria do fato consumado. Não tem isso. O que pode ser excepcionado é quando a sentença foi julgada improcedente por deficiência de prova. Então esse foi o fundamento para dizer que, olha, não pode prevalecer essa nova decisão de uma coisa julgada de ação popular, que não vai atingir somente aquele cidadão. A legitimidade dele é uma legitimidade que abrange um número indeterminado de pessoas e por isso deve prevalecer o efeito erga omnes da decisão que já existia sobre a ação popular. Certo? Então, esse é o entendimento do julgado aqui, bem interessante em relação à conexão coisa julgada e ação popular. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência em nos ouvir. Um grande abraço aí, bons estudos. Fiquem com Deus.